Olá pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial, Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras a partir das 19h30. Nosso cantinho espiritualista, onde falamos da temática espiritual, envolvendo principalmente as experiências fora do corpo, os chakras, a aura, bioenergias, questões de imortalidade da consciência e temas espirituais que todos nós que palmilhamos essa senda espiritual gostamos tanto, e é por onde nós trabalhamos nessa vida, clareamos nossa consciência, e acredito que assim como é para mim, assim para vários de vocês, para atravessar uma vida na Terra sem um conteúdo de consciência fica muito difícil, porque cada vez que passa o tempo, as perdas acontecem, seja nossas mesmas, do próprio corpo humano eventualmente, quanto as perdas das pessoas que estão à nossa volta. Então há uma expressão, um ditado, atribuído ao Siddhartha Gautama, ao Buda, em 500 a.C., que ele diz assim: abaixo da iluminação só existe a dor. A iluminação em sânscrito é chamada Buddhi, um estado de consciência elevado. Quem alcança o estado de Buddha torna-se um Buda. Então, Buda é um título que você dá para alguém que chega no estado de Buddhi. Siddhartha Gautama, príncipe indiano, alcançou o Buddhi, passaram a chamá-lo de Buda. E aí ele cunhou essa frase: abaixo da iluminação só há dor, porque enquanto preso nas teias da ilusão, nós começamos a falar de perdas e ganhos em relação às coisas, e no fundo, já que tudo é energia, em graus variados de condensação, não há perda ou ganho, porque na natureza nada morre, tudo se transforma, e energia não nasce nem morre, só se transforma. Tudo é uma questão de qual é a condensação e a qualidade daquela energia. Estando no plano físico no momento, a energia aqui é muito condensada, bem materializada, cristalizada, mas também é uma forma de energia. Numa eventual saída do corpo, seja pelas asas do sono, onde o metabolismo cardiorrespiratório fica baixo e o padrão de ondas cerebrais também, isso faz com que os laços energéticos que prendem o corpo espiritual ao corpo humano se afrouxem temporariamente. Pode ocorrer uma saída do corpo em vários níveis, que pode ser consciente, semiconsciente ou inconsciente, mas a pessoa se vê manifestada num corpo energético mais sutil, diferente do corpo energético denso, que é o corpo material. Outrora, quando se falava corpo energético, todo mundo imaginava um corpo sutil. Porém, hoje nós sabemos, pela própria ciência moderna, que a matéria é energia condensada. Então, ao se falar que o corpo material é energia condensada, está se dizendo que até o corpo material também é energético. Acontece que esse corpo material é interpenetrado por campos energéticos mais sutis, que podem se desprender para fora do encaixe físico em estados alterados da consciência, como durante a meditação, durante um transe anímico, um transe mediúnico. Porém, a grande maioria dos relatos de saída do corpo na literatura internacional desses temas se apresenta durante o sono, porque é nesta condição que a maioria das pessoas relaxa por mais tempo e mais horas. E é óbvio, pode acontecer durante a meditação, quando a pessoa cochila ou cai no sono durante a meditação e o padrão de ondas cerebrais dela se aprofunda. Agora, a meditação não tem nada a ver com a saída do corpo. A meditação é um estado de paz mental, de quietude interior, que a pessoa está integrada com ela mesma pacificamente. O que eu estou querendo dizer é que quando a meditação aprofunda um pouco e se torna sono, aí a pessoa já cai o nível de ondas cerebrais, a aura dilata, ela pode experimentar uma saída do corpo. Quem vai meditar não está interessado numa saída do corpo, só quer equilibrar propriamente. Só que se ela cair no sono ou entrar num aprofundamento, o campo energético naturalmente se solta, e é comum uma pessoa meditando ou caindo no sono na meditação tomar aqueles solavancos como se estivesse escorregando ou caindo quando ela cai no cochilo. Isso pode acontecer durante o sono normal,
mas pode acontecer na meditação também. Como pode acontecer na meditação que as bocas dos chakras principais se ampliem, a pessoa então tende a ter uma sensação de dilatação no campo energético ou nos próprios chakras, como se ela estivesse estufando, crescendo, entumecendo, fermentando, que é a aura dela se expandindo. Mas veja, ela foi meditar, ela não queria nada daquilo, mas aconteceu como efeito colateral, porque a meditação baixa o padrão de ondas cerebrais também. E aí a pessoa estudando meditação ou praticando, ela não estudou bioenergia nem saídas do corpo. Então ela não entende esses sintomas correlacionados como efeitos colaterais muitas vezes e se apavora para algo que não tinha perigo algum. A mesma coisa acontece quando a pessoa está dormindo e o campo energético dela se abre, porque o metabolismo dela desceu e as ondas cerebrais relaxaram, o campo energético dilata. Nessa hora, se a pessoa percebe isso, ela fica apavorada como se fosse algo ruim, porque era algo natural e até esperado por parte de quem estuda o assunto. Vocês, vários que estudam o tema, sabem que pode acordar num estado alterado de paralisia do sono, ou então chamada catalepsia projetiva. E aí você sabe que ficando tranquilo pode usufruir desse estado para ter uma saída do corpo. Agora, quem não sabe, vai rezar, vai chamar Buda, chamar Jesus, para tirá-la daquele estado que para ela é algo ruim, quando na verdade é algo natural que ela não estudou. A pessoa está deitada, a aura dela dilata, o que é normal para médiums, curadores e curadoras em geral, que tem uma expansão energética natural do próprio campo áurico. Então a pessoa desperta com a aura dela dilatando, parecendo que ela está num colchão de ar que lentamente vai inflando. Ela não sabe o que é, se apavora, começa a rezar. Uma vez um cara chegou para mim, ele era médium de ectoplasmia. Falou, Wagner, eu desperto e o meu campo energético fica grandão e eu morro de medo daquilo, fico tentando me mexer para evitar essa sensação de que eu estou ficando grandão. E ele me narrava também que ele ficava tão grande energeticamente que ele chegava a esbarrar com a aura do teto. O que seria isso? Um acoplamento áurico da aura dele com o duplo etérico do teto. Isso é normal também, não tem perigo algum. E aí ele dizia assim para mim, por que isso acontece? Eu sou médium, trabalho como doador de energia num local. Eu falei, como é que não te explicaram no local onde você vai que essa dilatação é algo natural? Por que você não está estudando isso também? Ah, ninguém me explicou nada, eu não sabia. Eu falei, mas você não é médium? Eu sei, mas ninguém fala nisso no grupo onde eu vou. E aí disseram para ele lá no tal grupo, que eu não sei qual é nem aonde é, que se ele fizesse o Salmo 91 ou o Salmo 23, que pararia esse estufamento da aura dele. E ele começou a fazer esses dois salmos e a aura dele passou a dilatar mais. Repara, não tem perigo algum para você fazer uma prece para algo normal. Esperar de uma pessoa com sensibilidade natural. A mesma coisa, o estado vibracional, ondas de energia que viajam por dentro do campo energético, dando uma sensação de uma eletricidade que vai se acelerando, e isso o projetor Robert Alan Monroe, em 1971, na América do Norte, lançou um livro chamado Journey Out of the Body, que sairia no início da década de 80 no Brasil, pela editora Record, com o título de Viagens Fora do Corpo. E nos capítulos 15 e 16 do livro do Robert Monroe, que foi publicado originalmente em 1971 na América do Norte, ele cunhou a expressão estado vibracional, que outros pesquisadores e projetores passaram a usar também depois, mas ele é o criador da expressão. Então essa aceleração bioenergética, ela acontece com pessoas que têm experiências fora do corpo, antecedendo a saída ou durante a volta também, como pode acontecer com médiuns, curadores e curadoras. E pode ser anímica, como pode ser mediúnica. E ela tende a ser mediúnica quando um médium está relaxado e o mentor aplica energia e acelera o campo energético do médium para determinadas finalidades. Como pode a pessoa acordar e sentir essa vibração? Pode ser anímica, no caso de ser o próprio potencial da pessoa vibrando. Pode ser mediúnica quando tem uma consciência extrafísica externa causando aquilo internamente na pessoa. E aí a pessoa acorda com estas vibrações, começa a rezar
para tentar escapar dessa situação que não tem nada de ruim, é absolutamente natural. Ela que não aprofundou o estudo daquilo para relaxar e usufruir desta condição que pode anteceder uma saída do corpo se ela souber trabalhar com isso. Outra coisa, às vezes está vibrando o campo energético e a pessoa não sabe disso, acha que é o corpo físico que está vibrando na cama. E não é, porque tem alguém deitado do lado dela e esse alguém não está vendo o corpo dela vibrar, mas ela jura que está vibrando. É o campo energético acelerado. Às vezes, o acoplamento áurico da aura da pessoa com a aura da cama e do colchão começa a vibrar o campo energético dela e estas vibrações se estendem para a aura da cama ou do colchão, como se estivesse vibrando o colchão inteiro. E ela fala, meu Deus, está dando um terremoto ou está eletrificada. E era ela, não era o colchão. O campo energético dela vibrou e isso causa vibrações energéticas, não na parte física da cama, mas na aura da cama. Tanto que alguém deitado do lado não sentiu vibração nenhuma. E aí, o que eu tenho detectado? As pessoas ficam fazendo prece ou pedindo ajuda, sei lá para quem, para coisas que não são necessidade alguma dela pedir ajuda, porque são sintomas bioenergéticos e parapsíquicos naturais que muitos experimentam, mas bem poucos esclarecem sobre esses sintomas psíquicos e bioenergéticos. Por isso que aqui no programa eu venho falando disso há tantos anos, e não somente eu. A literatura de experiências fora do corpo tem vários autores falando desses sintomas, assim como eu estou falando. E na internet várias pessoas também vem falando nisso. No entanto, persiste a ignorância, persiste o medo, persiste informação distorcida, alguém experimentando ou a paralisia, ou o estado vibracional, ou a dilatação da aura, e gente falando, faz prece que isso para, cuidado que é um obsessor te agarrando. Gente, eu trabalho com isso desde os 15 anos, eu vou fazer 63 em breve. Eu tenho experimentado esses sintomas todos e eles são absolutamente naturais e eu aprendi a conviver com eles e usufruir deles para experimentar experiências fora do corpo. A questão é, relaxa e deixa a vibração tomar conta. Relaxa e deixa a paralisia acontecer. Relaxa e deixa a tua aura dilatar. Você vai experimentar uma experiência extracorpórea que vai tirar sua dúvida, vai mostrar que você não é apenas o corpo e vai mostrar que o teu pensamento não é produzido pelo cérebro, já que estando fora do corpo você continua pensando e sentindo, e vai mostrar para você que existe um campo energético mais sutil que o corpo humano, um campo psíquico, espiritual, tá? Podendo ser chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz e tantos outros nomes para uma mesma coisa. Então, se acostumem, pessoal, com sintomas parapsíquicos e bioenergéticos. Imaginem o que tem de estranho para alguém que é um médium desenvolvido ou uma pessoa que trabalha com cura, com as mãos, por exemplo, um reikiano, curador prânico, passista, alguém que trabalha com estas atividades e está passando energia com as mãos, a aura das mãos dilata, dando aquela sensação parecendo que as mãos estão ficando grandes. Imagina, uma sensação normal, esperada, previsível, porque o fluxo de energia passando pela aura das mãos e pelos chakras das mãos vai dilatar a aura das mãos. Então é natural que essa aura das mãos dilata. Só que a pessoa está passando energia, a aura das mãos dilata, fala, meu Deus, o que é isso? Achando que era algo ruim, porque ela não aprofundou e ninguém parou para explicar. E quando a aura inteira dilata porque ela está relaxada, é análoga a aura das mãos dilatada. Isso é normal para curadores, curadoras, médios, sensitivos em geral. Por que não aprofundam mais essa temática? Porque fica aquela coisa, cuidado, irmão, irmã, cuidado com essas coisas, faça uma prece. Para quê? Você não está em perigo nenhum tendo essas sensações, são humanas, naturais, mas nós sabemos que quando ocorre algo natural e a pessoa não entende o que está acontecendo, ela tende a achar que aquilo é sobrenatural devido à falta de informação dela. Então, como é que se tira o sobrenatural? Estudando, aprofundando e tornando a abordagem natural. E aí o sobrenatural deixa de existir
porque existe entendimento no lugar e você conhecendo o mecanismo daquilo, você tranquilamente permite que aquilo aconteça, porque você sabe o que é, sabe o que inicia, sabe como lidar com aquilo, porque você aprofundou. Mas o que acontece? Um monte de pessoas sente um monte de coisa e não corre atrás para entender o que está acontecendo. Ou às vezes está em grupos ou conversa com pessoas que não aprofundaram também e vão lhe causar mais medo ou vão passar informações distorcidas. Por isso que eu venho há muitos anos aqui na rádio clareando esses temas, tentando mostrar a naturalidade disso que ocorre comigo esses anos todos. E eu procurei ler muito e aprofundar esses conhecimentos para poder traçar paralelos e analogias com aquilo que eu sentia. Então, encontrei na literatura da temática espiritual em geral, principalmente nos relatos de saídas do corpo de outros autores, encontrei sensações similares às que eu sinto. E outra, eu trabalho com isso há décadas, conheço muitos médiuns, eu conheço muita gente nessa área, conversando com um médium aqui, um curador, uma curadora ali, ou uma pessoa que sai do corpo ali, você vê claramente que existem padrões e médias, coisas que acontecem com a maioria das pessoas em determinadas situações. Então dá para ver claramente uma média de sensibilidade e de sensações. Porém, as pessoas não fazem essa vistoria de conjunto e não aprofundam. E daí ficam sem saber e, portanto, vão carregar confusão, vão carregar medo no péssimo entendimento das suas sensações, e aí vão ficar rezando sem necessidade, e nada contra a prece de alguém, mas que a prece seja por um motivo natural e real, e não para tentar proteger você de algo normal. Imagina, eu respiro, estou respirando, aí eu vou fazer uma prece, ó Senhor, por que eu respiro? Eu não preciso perguntar a Deus para isso, eu respiro, isso é natural. Então, o meu sangue está circulando, meu coração está batendo aqui na matéria, eu não preciso pedir a ninguém para isso acontecer, é função natural do próprio organismo. O corpo psíquico ou espiritual é dotado de um para-automatismo, ele funciona sozinho com automatismos psíquicos, assim como o corpo humano funciona sozinho com os automatismos biológicos. Então, do mesmo jeito que seu coração está batendo e o seu sangue está circulando e você está respirando, e isso funciona automaticamente, porque se você fosse prestar atenção com a mente consciente nessas funções todas, você não aprenderia nada no mundo. Você estaria com a mente focada na respiração, na digestão, no sangue e não faria mais nada. Então a natureza dotou o corpo humano de um funcionamento subconsciente automático. Ele funciona com funções naturais normal, sem você precisar pensar nisso. Ora, o corpo psíquico, idem, funciona com suas capacidades, independentemente de você estar consciente disso ou não. Então, em determinado momento, você está deitado, o metabolismo do corpo relaxou, as ondas cerebrais relaxaram, o campo energético acelera a sua vibração. Ou seja, a aceleração vibracional, ela é normal, mas a pessoa não estudou isso e acha que é algo anormal e dana fazer prece para algo que era normal. Você fazer prece porque acordou paralisado, ou a aura dilatou, ou está sentindo estado vibracional, equivaleria a fazer prece porque você está respirando por uma função natural. Então é importante demais vocês estarem conscientes das sensações que vocês sentem, para não ter medo, não ser vítima de desinformação de pessoas que também não estudaram o tema e que vão palpitar no que você está sentindo. Eu me lembro no sono e tinha os solavancos, a sensação de escorregar, que depois eu vim a descobrir que é uma soltura do campo energético, dando uma sensação de um mini deslocamento, e aí você tenta se segurar e toma um solavanco na hora que está cochilando, que é um estado limítrofe, alterado entre a vigília e o sono, você caindo no sono, que é o que a medicina chama de hipnagogia, ou estado hipnagógico. E você também cochila voltando do sono para a vigília, e a medicina chama isso de hipnopompia ou estado hipnopômpico, que são estados alterados. Na ida do sono ou na volta, limítrofe entre a vigília e o sono, ou do sono para a vigília. Então eu estava ali cochilando, e nesse estado alterado, quando tinha a nítida sensação de cair, dava um tranco no corpo. Todos vocês já tiveram isso. E a minha avó, que tinha 80 anos, a dona Adelaide, dormia no mesmo quarto que eu, roncava pra caramba. A dona Adelaide, católica da velha guarda, 80 anos, bem fiel ali
ao catolicismo dela, mas minha avó não estudou sensibilidade energética para me explicar nada. E aí minha avó via eu tendo esses trancos e dizia, calma, meu neto, eu sei porque que você está tendo esses trancos. Por quê, vó? Porque você está crescendo. Era o conhecimento da época. Gente, eu tenho 1,67 m, eu não cresci quase nada. Então dizer que eu estava crescendo não explicava nada para um mecanismo bioenergético. Como que aquela senhorinha de 80 anos, que nunca estudou nada da sensibilidade humana, vai dar palpite na sensibilidade do outro, tentando explicar o que ela nunca estudou? Então, muitos de vocês sentem coisas e perguntam para pessoas que não estudaram isso, e elas vão tentar te responder, mas elas não sabem, elas não experimentam isso ou também não entendem. Então está perguntando para a gente sem know-how naquilo. Agora, um médium conversando com outro médium identifica paralelos. E aí esse médium chega para o outro e fala, eu senti isso aqui, você já sentiu? E o outro médium fala, eu também já senti. Então acho que é mais normal. Se está acontecendo com você, está acontecendo comigo, vamos ver se outros médios também já sentiram, vamos conversar sobre isso. Olha, você aí já sentiu isso também? E aí, a gente percebendo na conversa que vários sentiram aquilo, percebemos claramente que aquilo é natural, então o medo vai desaparecendo, mas as pessoas não fazem isso. E pior, algumas têm medo de falar o que sentem, porque tem medo do outro não entender o que elas estão falando. Então é necessário estar expondo essa sensibilidade, falando dela. E outra, eu não estou falando de religião. Cada um segue o que quiser ou não segue caminho nenhum. Mas a sensibilidade, ela acontece com todo mundo. Judeu, muçulmano, cristão, hindu, sabe? Chinês, materialista. A sensibilidade é humana. Vai rolar paralisia do sono. Isso independe de religião. Vai rolar dilatação da aura. Vai rolar estado vibracional. Tudo isso faz parte do arcabouço psíquico de um ser humano, que pode, algumas dessas sensações, emergirem num estado alterado da consciência ou durante o sono. E como outrora não havia muita literatura ou gente falando nisso em aberto, surgiram muitos mitos, né? Hoje não, hoje tem muita gente falando desses temas na internet, muitos autores publicando livros. Aqui na rádio tem vários apresentadores falando dessa temática toda. Então hoje o tema está mais claro. Entretanto, alguns temas não são tão falados quanto precisaria, como essas sensibilidades que eu estou falando aqui para vocês. E note, eu não estou tentando doutrinar você, não estou dizendo aonde você deve ir ou não ir, nem se você deve comer isso ou aquilo, se você deve vestir branco ou preto. Eu não tenho que dar palpite na vida de ninguém, porque eu não sou mestre nem condutor de outros. Eu sou um esclarecedor dos temas espirituais que, graças a Deus, nessa vida eu pude aprofundar e eu pude observar claramente que um monte de coisa que o pessoal inventa explicação, são explicações naturais aqui que você pode aprofundar e trabalhar para exercer sua espiritualidade através da educação daqueles sintomas. Muitas coisas vocês sentem, tem medo e não era para ter medo, era para aprofundar, discernir e se desenvolver e assim ser feliz consigo mesmo, sem ter a teia do medo embarreirando a você. Por quê? Com medo você não dá um passo adiante, com medo você não evolui, fica paralisado, não há horizontes que se abram, seu horizonte está fechado e você tem medo de abrir a persiana para olhar o horizonte de frente, por causa do medo, e o medo vem da ignorância, da inércia da consciência, da falta de observação coerente com o discernimento das coisas. Eu não estou falando de religião, estou falando de sensibilidade parapsíquica, que precisa ser educada. Agora, desenvolva aonde você quiser, mas entenda o que está acontecendo. E outra coisa, você pode frequentar que grupo for, mas quando você deita na tua cama, na tua casa, no teu quarto, você não está em grupo nenhum, você está no teu ambiente. E aí a sensibilidade vai acontecer, independentemente do grupo que você vai. E aí, no escurinho do quarto, na tua cama, cadê o grupo dizendo o que você sente na hora que você acorda paralisado? Por exemplo, então, vocês vão experimentar coisas no cantinho particular seu, que não é o grupo onde você vai. E aí, naquela hora, no escurinho do quarto, você vai fazer o quê? Vai gritar, vai chamar Buda, Jesus, fazer o salmo tal, por causa do teu medo, quando você podia ter clareado e entendido e usufruído daquilo e caminhar para frente. Ó, eu estou com 3 convidados aqui no estúdio.
A Cláudia, que é de São Carlos e mora aqui em São Paulo. A Vidjaia, que mora atualmente no Rio de Janeiro, está aqui visitando a gente. E o Iago, que está aqui, que mora ali em Pinheiros. Eu vim com o Iago agora, de uma live que estava lá no Morumbi, no Consciência Próspera, com o Luiz Pellegrini, que foi o editor da revista Planeta e também era o dono da Livraria Zipac. Viemos de lá para cá. E vocês três, dá uma olhadinha, faz aí, Tomás. Olha lá o gesto do Tomás, para o pessoal não achar. Ah lá. O que ele está mostrando? Mostrando o visor com o relógio, e eu acho que o relógio está em estado vibracional. Até o relógio está tremendo, com medo dele. Tá vendo como ele adianta o relógio? Ainda me ameaça, ó, fica fazendo assim. Gente, vamos dar um intervalo? Tomás, que tal a gente abrir as linhas hoje? Tem tempo que a gente já não faz isso. Então, pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta sobre esses temas que eu estou comentando, pode ligar aqui, é 11 São Paulo, 3171 0221. 31710221. E o outro telefone, 11 3262 4490, 3262 4490. Agora, durante o intervalo, já podem ligar, o Tomás seleciona, mas por favor, gente, perguntas dentro dos temas que a gente aborda aqui no programa, tá bom? E eu posso responder e clarear para vocês algumas coisas. Vamos lá, Tomás. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, aqui na parte técnica, meu parceiro Tomás aí há tantos anos pilotando a parte técnica aqui na produção do programa. Deixei os telefones abertos para quem quiser fazer perguntas relativas aos temas que eu abordo aqui, 11 31 71 0221 e 11 32 62 44 90. Tomás, vamos lá. Pode passar a primeira ligação, por favor. Boa noite. Olá, quem está falando? É o Marcelo. Ô, Marcelo, você fala de onde? Eu falo da Moca, aqui em São Paulo. Oh, ok, vamos lá. Boa noite, professor. É uma honra falar com o senhor. Eu tenho como referência o senhor e o Saulo, né? Com relação à projeção astral e ensinamento da abertura da consciência, né? Eu tenho feito alguns exercícios de vibracionais, tanto da Nancy quanto do Saulo Calderon. Tá. E meu chakra frontal, eu tenho uma sensação assim, como se tivesse um dedão pressionando. Sim. Né? Daí essa energia corre por volta do nariz, corre pelos seios da face e vai acabar na orelha. Sim. Eu tenho a sensação que tem alguma coisa me bloqueando. São várias possibilidades, ô Marcelo. Por exemplo, pode ser que tenha um pequeno bloqueio no meio do chakra frontal, que ao invés da energia estar indo para fora, ela bate e rebate nesse bloqueio e flui para dentro do teu rosto, tá? É uma possibilidade, é o mais provável. O que você deve fazer? Trabalha outro chakra para ajudar o teu frontal. Então, eu tenho citado aqui frequentemente, vem no chakra cardiorrespiratório, enche de luz tranquila e faz a energia subir por dentro, pelo pescoço, até chegar na testa e fluir da testa para fora. Como se o chakra cardiorrespiratório tivesse subindo a energia por dentro e dando um passe no frontal de dentro para fora, para desbloquear, tirar a rolha energética de dentro para fora. Sensação é essa. A sensação é essa de uma rolha. Eu sei porque muita gente me narra a mesma coisa. Agora, também tem a possibilidade, ô Marcelo, de ser um bloqueio psíquico não energético. Por exemplo, pode não ser o teu caso, mas às vezes alguém mexe com energia, mas ao mesmo tempo tem muito medo por dentro. Então parte dela pisa no acelerador e outra parte pisa no freio. Então uma parte dela vibra, a outra trava. Então às vezes inconscientemente a pessoa pode ter um medo que trava ela na hora da exteriorização da energia ou do estado vibracional. É só uma hipótese também. Vem no cardiorrespiratório, faz ela subir, entrar na cabeça e fluir pela testa tranquilamente, que talvez ajude você a soltar isso. É que no meu caso eu sou médio de Umbanda, né? E tá. no momento eu tô sem chão, tá? Tá. E o que me interessou muito de desenvolver essa parte do estudo foi referente às próprias declarações que o senhor deu a respeito do trabalho extracorpóreo, né? Do auxílio que a gente pode dar, né? E então eu fiquei muito interessado, né? Eu falei, vou ajudar de um jeito, já que estou sem chão, vamos tentar ajudar de outro, né? Sabe o que acontece, Marcelo? Você estando na Umbanda, a Umbanda trabalha muito com as energias da natureza. Inclusive, se é um terreiro, por exemplo, de terrão mesmo, a aura dos pés do médium vão fazer acoplamento com a aura da terra do terreiro, onde tem fundamentação energética também. Então, às vezes, dá um acúmulo na aura dos pés. Esse acúmulo pode subir e pegar algum dos chakras lá em cima, criando uma trava energética, às vezes até o coronário ou frontal.
talvez você esteja com acúmulo de energia. E aí o que eu te aconselho, aumenta um pouco o teu gasto de energia no dia a dia, anda meia hora todo dia, para você gastar um pouco desse excesso, que talvez alivie o teu frontal também. E outra, usa mais as mãos, cara. Sendo você médio de Umbanda, trabalha as tuas mãos para descarregar mais. Não força tanto no frontal, não. E quando for fazer uma vibração, faz sair pelas mãos, pelo umbigo. Não foca só no frontal, não. Senão você vai causar uma congestão prânica energeticamente num centro só. Perfeito. Gratidão. Legal, e foi uma Marcelo. honra, viu, professor? Então tá, obrigado aí por você ter ligado, viu, Marcelo? Até logo. Até mais. Mais alguém, Tomás? Olá, quem está falando? É a Maria. Maria, você está em qual bairro? É Poá. Poá, vamos lá. Minha data de nascimento? Não. Vamos lá, o que você quer perguntar? Eu quero perguntar de uma maneira em geral, um conselho espiritualmente. É um conselho que eu preciso para minha Maria, vida em eu não geral. trabalho com consulta individual, porque não tem nem como mapear uma pessoa assim à distância, tá? Oi. Eu não trabalho com mapeamento assim pessoal para dar orientação, não, porque não dá tempo. Eu trabalho com centenas de pessoas, né? Então não tem como eu fazer isso para você aqui. E a gente está fazendo aqui pergunta e resposta sobre os temas em geral aqui do programa, tá? Tá. De mediunidade, não é isso? Não, mas então, eu não tenho como te falar nada à distância aqui. A gente está falando de saídas do corpo, sintomas bioenergéticos. Então não tem como eu te avaliar à distância aqui, não. Tá bom? Eu pensei que no caso assim falaria o nome, dava um conselho. Não. Muitos apresentadores aqui da rádio trabalham assim. O meu trabalho é outro, sobre esclarecimento dos temas bioenergéticos e projetivos. Tá bom? É disso que eu precisava. Então, não tem como te avaliar a distância individualmente, não. Tá bom? Tenho vários programas aqui que fazem esse tipo de mapeamento, porque a gente precisa aproveitar o tempo para responder as questões de forma geral dentro desses temas, tá bom? Bom, Tomás, vamos lá. Quem está falando aí, Tomás? Mais alguém? Quem fala? Kátia. Kátia, se fala de onde? Falo de São Paulo, capital. Ok. Qual a sua dúvida? Oi, boa noite. Essa noite, agora até mandei no chat, mas acho que não deu tempo de responder. Acho que vocês não respondem no chat. Eu tive uma experiência que eu fiz alguns exercícios de respiração antes de dormir. E aí eu entrei num estado de sono onde eu ficava com o corpo vibrando muito, como se eu estivesse dentro de uma batedeira. Ok, estado vibracional, correto. E aí eu até me assustei, né? Mas eu não conseguia sair desse estado porque eu estava entrando no sono. E aí eu entrei num lugar onde estava muito escuro, vi uma luz bem longe e uma voz falando, cuidado com os vampiros. E aí eu lembrei que você falou que poderia irradiar luz para, se você tivesse com medo, estivesse vendo alguma coisa. Como eu não estava vendo nada, só ouvia a voz, mas eu irradiei a luz. E entrei dentro de uma outra luz muito forte. Quando eu entrei, eu entrei e acabei entrando dentro do quarto do meu sobrinho. Só que o meu sobrinho, ele tem 2 anos. Só que quando eu entrei, ele estava com 2 anos. E de repente eu olhei para ele e ele já estava com 12 anos. E eu fiquei na dúvida se eu estava em projeção, se eu não estava, porque estava muito real. O que acontece é o seguinte, pelo que eu posso entender daqui, você estava deitada, fez uma prática respiratória, isso deu um estado vibracional e a boca do chakra frontal ela pode dilatar um pouco, Kátia, para fora, dando uma sensação de abertura ou túnel de luz. Isso é diferente quando uma presença externa abre uma passagem entre planos e a pessoa entra na luz e sai em outro plano. No teu caso, o teu chakra frontal espichou, levando a atenção tua para o quarto do teu sobrinho, como se a boca do chakra dilatasse, atravessasse a parede, levando só a parte visual tua, não a consciência. E aí, como você estava com a consciência ainda ligada no cérebro, misturou imagens da tua imaginação, por isso a idade da criança ficou diferente. Foi uma clarividência viajora que você teve, o espichamento do chakra da testa. Sim, aí eu conversei com ele, assim, ele não fala, né, ele tem 2 anos, mas lá ele estava com 12. E a gente conversou, demos muita risada, e quando eu voltei muito rápido, e aí eu acordei e falei, o que eu tô fazendo aqui no meu quarto, se eu tava lá agora? Então, é bem típico, a boca do chakra estica,
E aí, quando ela contrai, dá uma sensação de fração de segundo que você estava lá e está aqui por um segundo, mas é o teu campo visual que foi. E misturou um pouquinho com imagens de sonho também. Por isso essa confusão da idade da criança. O que você teve é um espichamento do frontal, uma clarividência viajoura. Para eu ter uma experiência mais assertiva, não sei, mais correta, assim, não é... Então, eu não entendo que isso tenha sido uma viagem no futuro, então, não. Não foi viagem no futuro, não. Isso foi simplesmente a boca do chakra espichada para fora, e como você está ainda com parte da consciência no cérebro, misturou imagens oníricas. É possível, isso que você perguntou, uma pré-cognição, uma visão do futuro, mas não desse jeito, como você está narrando, que é mais o espichamento do teu frontal. Tá. Entendi. Tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. Então tá, Kátia. Obrigado por ter ligado. Tomás, mais alguém? Não? Então tá. Então vamos lá. Eu tinha anotado, gente, um monte de tópicos aqui e eu comecei a falar no primeiro bloco e não abordei nada do que eu tinha aqui anotado. Sabe por quê? Eu fico com um olho aqui na anotação, o outro no Tomás. Eu fico com medo, aí isso às vezes me confunde. E aí eu comecei a falar, fiquei de olho no Tomás, esqueci de olhar aqui os tópicos. E eles três aqui, convidados aqui hoje, estão vendo quem é esse sujeito e o que ele faz. Vocês estão vendo que é verdade, não é invenção minha, né? Eu estava no Rio de Janeiro outro dia, o Vidiaia lá, onde você está morando, e aí chegaram duas pessoas no final da palestra, falaram assim para mim: por que aquele Tomás adianta o relógio? Tomás, perguntaram para mim lá no Rio de Janeiro. Vamos lá. Pessoal, deixa eu fazer um paralelo aqui com algo da pergunta do Marcelo, ali minutos atrás, que o Marcelo falou que está fazendo estado vibracional e a energia vai para a testa e depois reflui para dentro do rosto, para dentro do nariz, as orelhas. É o seguinte, há alguns livros publicados na área do ocultismo ou do espiritualismo em geral, cometeram um erro de tradução que levou muita gente a uma desinformação. Então ele citou que parte da energia vai para o nariz. Quem de vocês é estudante de yoga conhece os nadis, os condutos energéticos sutis de transporte de prana e kundalini pelo sistema. Então saem 2 nadis da raiz do nariz, de entre as sobrancelhas, e vão descendo, que são os nadis Ida e Pingala, de descida de prana, de energia aérea, para dentro do sistema. Eles começam na raiz do nariz, na conjunção desses 2 nadis, logo embaixo das sobrancelhas, na região interciliar, que é chamada em sânscrito de Trikuti, ou Kutasta, que a tradução é região interciliar, entre as sobrancelhas. Então, tem uma conjunção de 2 condutos energéticos logo embaixo das sobrancelhas, na ponta do nariz, bem na raiz do nariz. Acontece que muitos livros indicam para a pessoa fixar o olhar na ponta do nariz. Então a pessoa está com o olhar normal, ela foca para baixo, de olhos abertos para a ponta do nariz, para tentar um grau de concentração melhor ou a entrada num estado alterado. Ora, isso vem de uma prática yogi ancestral, que eu já comentei aqui em outros programas, que se chama Trataka. Trataka significa fixação ocular. Tem 2 tipos, externa ou interna. Alguns grupos ocultistas também fazem a prática do Trataka sem usar o nome yoga, é claro. E uma das práticas mais conhecidas, que certamente vários de vocês já ouviram falar, é a pessoa de olhos abertos fixar a chama de uma vela e ficar olhando sem piscar. Quantas vezes vários de vocês ouviram isso? O método original é yogi, milenar, chama-se Trataka, mas ele aparece em várias linhas ocultistas ocidentais, porque, é claro, ocultistas também descobriram que poderiam fazer visualizações assim. Então a pessoa foca na vela, na chama da vela, e fica olhando sem piscar por alguns minutos. Daqui a pouco ela fecha os olhos, há uma tendência do chakra frontal dela, na tela mental interna, por um segundo, refletir a imagem da chama da vela acesa por uma questão de condicionamento de focar o olhar. Daqui a um segundo some. Só que se a pessoa tirar 6 meses, tirar 10 minutos perto da hora de deitar e fixar a chama com um olhar fixo, ela vai notar que a cada dia que passa, a mente dela vai se acostumando. E aí ela descobre que quando ela fecha os olhos, a figura da chama da vela acesa continua na testa dela, já não mais por reflexão,
ficou ali por um condicionamento mental. Nesse instante, o trataka, que era externo de olhos abertos, a pessoa pode dispensar a vela e de olhos fechados visualizar a chama acesa na testa dela, que é uma prática yogi e também ocultista. E aí concentrar na fixação ocular mental de olhos fechados, que é um trataka mais avançado. Então, a partir disso, surgiu a ideia de alguém de olhos abertos olhar para a ponta do nariz, fazer o trataka externo olhando a ponta do nariz. Pessoal, não façam isso, por favor. Você pode ficar estrábico, forçando. Pode conversar com qualquer oftalmologista esclarecido que vai te explicar isso. Você não deve ficar fixando a ponta do nariz, porque os olhos vão convergir para um ponto médio, lembrando o estrabismo. E se você forçar, uma hora eles não voltam, podendo causar um problema que na área da oftalmologia é chamado de diplopia, ou visão dupla. Toma cuidado. Então, qual foi o erro histórico? Quando se falava fixa o olhar na ponta do nariz, não era a ponta do nariz de baixo, era a outra ponta, na raiz do nariz, entre as sobrancelhas, raiz do chakra frontal, ou ajna chakra, e onde conjuminam 2 nadis dentro da raiz do nariz. Então, a ponta do nariz não é a ponta de baixo, é a ponta de cima, lá na raiz do nariz, aonde começa um fluxo de energia na base do chakra ajna, tá? Que é o chakra que está ligado à parte da testa, e aí reflui para baixo. E aí muitos autores desinformados começaram a orientar para ficar olhando a ponta do nariz a de baixo. Não vai adiantar nada, a não ser que você queira ficar estrábico ou com diplopia. Pode conversar com um oftalmologista sobre isso que eu estou comentando. E outra, se você olhar figuras de mestres yogis antigos, você vai ver o de olhos abertos olhando para cima, o olhar convergindo para cima, na direção da ponta do nariz de cima, que é o ponto que o yogi chama de trikuti, ou kutasta, que é o ponto mais elevado da conjuminação dos 2 nadis, tendo o terceiro nádio começando na base e atravessando, que é o sushumna, mas os 2 nadis laterais começam na raiz do chakra ajna. Outra coisa que eu já comentei em outros programas, mas só para situar melhor. Dentro da área da cura prânica, o Choa Kok Sui, maravilhoso, grande mestre da cura prânica, ele falava do chakra ajna, que é o nome hindu, em sânscrito. Ajna é comando ou centro de comando, porque esse chakra está ligado à glândula hipófise, que é a glândula de comando do sistema endócrino. Então, quando você fala ajna, né, que é o centro de comando, você está revelando a função da glândula, que é comandar o sistema endócrino. A glândula chefe do sistema é a hipófise, também chamada pituitária, e está ligada a esse ponto entre as sobrancelhas, o chakra ajna. Então, acontece que há um subchakra no meio da testa, que é um subchakra do ajna, e há um terceiro chakra na raiz do cabelo, aqui na testa. 3 centros energéticos compõem a energia inteira da testa. Então, quando um hindu fala Ajna Chakra, é o ponto entre as sobrancelhas. Na cura prânica, o Choa Kok Sui falaria Ajna Chakra entre as sobrancelhas, e o ponto acima ele chamaria de chakra da testa, o frontal. E ele não citava o terceiro, que em algumas linhas de yoga é chamado Soma ou Chandra, que está na parte superior. Então, o sistema energético da testa tem 3 chakras ajna, o chakra logo acima, que é chamado na cura prânica de da testa, que em sânscrito se chama manas, a mente, e o soma mais acima. Então, quando alguém se concentra na luz da testa, é uma luz só. Ela não vai ficar falando entre a sobrancelha, meio da testa ou acima. Ela sente a testa inteira, como se fosse um centro só, que é chamado aqui no Ocidente chakra frontal. Eu estou clareando isso, que eu conheço as 2 vertentes, a oriental e a ocidental. Então, equilibrando ambas, e na prática que eu tenho, claramente dá para ver que quando um ocidental chama chakra frontal, ele está falando da testa como um todo. Mas se eu pegar um yogi, ele vai falar Ajna Chakra entre as sobrancelhas, tem um mais acima no meio da testa e um em cima. Mas para o ocidental é mais fácil estudar de conjunto, como um centro luminoso só. Outro dia, um estudante de cura prânica quis me corrigir. Olha, o Ajna Chakra não é o chakra da testa na cura prânica. Não é, é um chakra secundário e tem um terceiro que a cura prânica não fala, mais acima. Mas a testa funciona como uma luz só. Então é mais fácil falar frontal para o sistema inteiro. Por isso que é bom ter visão de conjunto, porque eu posso aproximar a área do yoga com a cura prânica e com a área ocidental e fazer um mix, um meio comum, que às vezes alguém preso só na sua área vai ter um entendimento só daquela área. Por isso que é importante
está estudando esses temas, está clareando. É importante ter esse programa aqui, o Viagem Espiritual, para clarear esses temas aí e poder ajudar aí na sua jornada você entender de conjunto. Bom, então deixa eu riscar isso aqui, que é a parte do Ajna Trikuti Chakra. Outra coisa importante. Outro dia uma aluna me perguntou sobre um mantra que indicaram para ela num grupo de yoga. É o seguinte: dentre as divindades clássicas do hinduísmo, lá nos Vedas antigos, muito antes dos Upanishads, se falava de divindades ligadas à natureza. Indra, que era o deus do firmamento ou da tempestade, Agni, o deus do fogo, Varuna, o deus das águas, e se falava de uma divindade solar chamada Surya. Então, para você fazer um mantra em sânscrito, você usa o mantra Om, que é a vibração do todo que está em tudo. Para o hindu, seguindo ali o hinduísmo e o sânscrito, se o mantra não tem o Om, ele não tem a vibração de Brahman, do absoluto em tudo. Então, Om, você pode usar Namo, Namah ou Namaha, que significa as 3 palavras, a reverência ao nome sagrado daquele ser que você está evocando. Então, Om Namo, Om Namah, por exemplo, Om Namaha, tanto faz. E aí você coloca o nome do ser divino que você está buscando. Por exemplo, Om Namah Shiva Ya. Shiva, na Trimurti hindu clássica, o senhor da transmutação, de toda transformação, o destruidor do ego, o senhor dos yogis, senhor das energias. Então, Om Namah Shiva Ya. O Om é o eterno, o divino. Namah, a reverência àquele ser. Shiva, o clássico transmutador. E o Ya é acrescentado para dar a força ativa do mantra. Muitas vezes se acrescenta Ie quando se refere a uma divindade mais ligada ao aspecto da mãe divina. Por exemplo, a Parvati, esposa de Shiva. Om Namah Parvati Ie. Agora olha o Shiva. Om Namah Shiva Ya. Se eu pegasse o deus Ganesha, Om Namah Ganesha Ya. E daí por diante. Então, um dos mantras que deram para ela era Om Namah Surya Ya, acrescentando o Ya como complemento. E se recomendou para ela colocar no chakra umbilical, porque esse chakra é bem quente, bem energético, lida com o prana da comida, processado do processo da alimentação. Então aconselharam ela fazendo o chakra umbilical, chamado em sânscrito Manipura, a cidade das joias, que seria uma área que pegaria o plexo solar de tabela. Gente, colocar isso no chakra umbilical pode ativar o metabolismo, mas se você vai deitar, vai impedir o sono, que você estimulou a máquina e esquentou ela. Agora, se esse mantra é feito no chakra frontal, ele pode acender a luz na tua testa e melhorar a lucidez. Então, na questão da saída do corpo, Om Namah Surya Ya ajuda a estimular a mente, é bom para estudar, bom para aumentar a memória. E tem um outro que não explicaram para ela, mas ele vai como contrapartida, porque Surya é o deus solar. Om Namah Surya Ya, para trazer atividade e estímulo. Em contrapartida, tem um mantra da divindade lunar, que era chamada Soma ou Chandra, em sânscrito, e é ligado ao sagrado feminino. Então, o Surya para esquentar, o Chandra para esfriar a máquina, relaxar. Então, você compõe um mantra lunar e parece que nós estamos... Ô, Vidya, você que é craque em mapa, parece que nós estamos na lua nova? Qual é o estágio da lua agora? Iago, você não sabe, cara? Oh, como que você não sabe? Eu também não... Lua nova, né? Eu também não sei nada disso. Então, se usa um mantra relativo à lua para relaxar, normalmente à noite, né, pessoal? Então, o mantra fica assim. Você pode usar o Namah, Namo, Namaha, antes ou depois. Por exemplo, Om Chandra Ye Namaha. Chandra, a lua, a divindade lunar. Om Chandra Ye Namaha. Esse é um mantra de relaxamento que eu particularmente gosto muito para acalmar a mente, tirar o looping mental, a agitação mental, que em sânscrito seria chamado de vritis, ondas de agitação, tornando a mente rajásica na qualidade energética do rajas. Então, Om Chandraye Namaha acalma a mente, esfria a quintura mental e ajuda você a ficar bem com você mesmo. Já o Surya, para estimular, é o contrário. Om Suryaya Namaha. Como a minha aluna perguntou sobre o Surya, eu resolvi colocar o contraponto, que é o Chandra, e resolvi trazer aqui para explicar para vocês,
porque essa informação pode ser útil para algum de vocês que trabalham mantras. E se não for útil nesse sentido, é útil como autoconhecimento yogi desde a antiguidade. Om Namah Suryarya, estimulante. Om Chandraya Namaha, acalma a mente. Particularmente eu gosto desse mantra para acalmar a agitação mental. Você sente e fala, meu Deus, hoje o dia foi agitado, deixa eu acalmar a mente. Om Chandraya Namaha, com calma, sem mexer os lábios. Faz direto no chakra frontal internamente. Tomás, por que você está me olhando? Olha lá a mãozinha dele que ele está fazendo. Ó, vocês acham que é um passe que ele está dando? Não é tchau. Ó. Gente, aquele sujeito cruel chamado Tomás está balançando a mãozinha lá dele e não é um passe. É dizendo que acabou o tempo, ele está me dando tchau. Gente, obrigado aí por vocês estarem assistindo no YouTube o programa, ou escutando pela rádio, ou pelo site da rádio, ou posteriormente lá no meu canal do YouTube. Muito obrigado por vocês estarem me dando a chance aqui de clarear esses temas sempre de forma bem universalista, tá bom? Um abraço.